Olá pessoal, aqui é a Tassi, estamos aqui para mais uma conversa de maternidade e como o nome já diz, é um tempo de conversa, de diálogo, de troca, nada muito estruturado ou milimetricamente planejado, apenas um tempo para compartilhar e dialogar com vocês. O que vem no meu coração hoje é sobre posicionamento e destino dos nossos filhos. Sabe que em um tempo em que a gente vive, em que é como se a maternidade fosse algo ruim que nos impede de realizar os nossos sonhos, como se estar cuidando dos nossos filhos fosse uma perca de tempo. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas e estou aqui, mas o Senhor tem convocado mães que vão entender o seu papel no destino profético dos seus filhos e que vão entender o quanto que isso é uma convocação relevante para o futuro do Evangelho, para as próximas gerações, para que exista um povo forte que vai amar a Jesus sobre todas as coisas. Existe uma graça de Deus sobre gerar filhos para Ele. E Ele tem chamado mães que vão se conscientizar disso, mães que vão entender, uau, isso que foi gerado no meu ventre não foi de mim. Assim como Maria, como que vai acontecer isso? E Deus falou, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria não sabia como isso ia acontecer. A gente também tem um bebezinho na nossa barriga e passa 9 meses sem saber como é vê-lo. Depois que ele nasce, a gente passa a não saber se está fazendo a coisa certa, se está cuidando direito. Mas o poder do Altíssimo veio sobre nós, assim como vem sobre Maria, para gerar os salvadores. Não no sentido do próximo Cristo, mas no sentido dos representantes de Cristo nessa terra que vão fazer a diferença nessa geração e nas próximas gerações. A maternidade é sobre legado, é sobre o que vem depois, é sobre o cumprimento das profecias do Senhor. Então existe um convite para nós. E para falar sobre posicionamento, o que o Senhor trouxe ao meu coração hoje foi sobre do que nós nos alimentamos define o destino profético dos nossos filhos. Em Juízes, no capítulo 13, no versículo 14, vai falar sobre quando Deus fala para a mãe de Sansão que ela teria um filho e que esse filho viria para um propósito. E aí Deus dá vários itens de que ela precisa cumprir para que esse filho realmente cumpra seu destino profético. E diz assim no 14, do 13, quer dizer, o anjo do Senhor respondeu para o marido dela, a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de frutas, de uva. Não vai tomar nem vinho, nem cerveja, nem vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Então, podia ter pensado assim, por que não falou isso pro pai? Por que não falou? Ele escolheu a mãe para ser separada naquele tempo, para gerar um filho para cumprimento de propósito. E aquela mãe precisaria de um posicionamento, de uma escolha do que ela se alimentaria, no que ela tocaria. E trazendo para os nossos dias atuais, o que nós comemos alimenta a nossa carne ou o nosso espírito. Então, o que estiver mais forte vai ser o que vai ser mais relevante, o que os nossos filhos mais vão ver. Então, se nós realmente entendemos o nosso papel e desejamos ter filhos que vão cumprir um propósito, que vão ser lançados como flechas nas nações, nós precisamos de posicionamento agora. Precisamos entender quais posturas que Deus está requerendo de nós, o que Ele está querendo que a gente se separe, que a gente não assista, que a gente não coma, que a gente não se vista, que a gente não fale, o que Deus está requerendo de nós para que possamos ser um reflexo de Cristo para os nossos filhos. Para que um dia, quando esse é o meu sonho,
quando os meus filhos forem adultos, que elas falem, não, mas eu vi a minha mãe e ela amava o Senhor de todo o coração. Mas eu vi que a minha mãe deixou de fazer tal coisa para que o evangelho fosse pregado. Esse é o meu sonho, de quando elas chegarem adultas e falarem isso, de que de alguma forma os posicionamentos que o Senhor me pediu e que eu obedeci influenciaram o destino profético delas. Então essa é a minha oração nessa conversa de maternidade de hoje. Não adianta a gente correr mais, não adianta a gente fingir que tá gostando quando não tá gostando da maternidade. Seja sincera com Deus, fala, Deus, eu não fui criada para isso, porque não temos sido criadas para sermos mães, para sermos esposas, mas fala diante de Deus, Deus, eu não sei fazer isso sozinha. Isso é complexo demais, mas eu tenho o teu Espírito, então eu oro para que a tua graça me baixe nessa hora e me fortaleça, me dá novos olhos sobre a maternidade, me dá um novo olhar, aponta para mim qual é o destino dos meus filhos. Dos nossos lábios, nós temos autoridade para profetizar o destino dos nossos filhos. Então pergunte para Deus primeiro, o que Ele requer de você? Qual o posicionamento que Ele espera de você? O que Ele está te pedindo para você deixar de fazer e você insiste em fazer e que está dando mau testemunho para o seu filho? O que Ele espera do seu filho no futuro? Pergunta a Ele e Ele vai te dizer, sabe por quê? Porque Deus deu autoridade para os pais. E nesse caso, deu autoridade para a mãe gerar essa criança para um propósito. Só que antes ela precisou de posicionamento. Ela precisou obedecer, ela precisou aceitar que ela não se alimentaria de coisas que às vezes eram até lícitas. Comer coisas de uva era mais comum naquela época, vinho, qualquer outra coisa feita de uva. Mas se Deus está me pedindo até as coisas lícitas para que isso seja uma pregação do evangelho para os meus filhos, eu digo sim. Eu digo sim. E quando seu filho te perguntar, mas por que, mãe, que você não faz isso? Aí você vai dizer qual é a razão da sua esperança. E isso vai encher o coração dele de fé. Então é isso. Às vésperas do Dia das Mães, a minha oração é que se levantem mães que amem ao Senhor acima de todas as coisas e que entendam que esses filhos são antes do Senhor e que precisamos preparar eles para o cumprimento de um propósito. É isso. Conversa de maternidade fica por aqui. Um grande beijo e um feliz Dia das Mães.